Seletividade alimentar em crianças com transtorno do espectro autista. Este é o meu trabalho para o edital do PIBIC 2021/2022. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem como características alterações comportamentais associadas a déficit de comunicação, menor interação social, alterações sensoriais e seletividade alimentar, foco deste trabalho. A seletividade alimentar é definida como um comportamento com características de exclusão e recusa de uma variedade de alimentos, tendo como principais sinais o pouco apetite, recusa alimentar e desinteresse pelo alimento. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi caracterizar a seletividade alimentar de crianças diagnosticadas com autismo, considerando o ponto de vista fonoaudiológico e nutricional. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, que utilizou-se as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Para a busca de referência, utilizou-se descritores relacionados à seletividade alimentar, à restrição alimentar e o transtorno do espectro autista. A busca dos textos nos bancos de dados foi realizada de forma independente por 2 pesquisadores em 2 etapas. A primeira etapa, análise de título e resumo, e posteriormente análise dos textos completos, daqueles que estavam aptos a compor o corpo do estudo e efetivamente se relacionavam à proposta da pesquisa. Tivemos como critério de inclusão estudos que incluíam crianças com diagnóstico de TEA, ambos os sexos, apresentassem um perfil de seletividade alimentar e que utilizassem na metodologia o questionário de frequência alimentar. Durante a pesquisa, foram encontrados um total de 307 estudos, e retirando-se as duplicatas, selecionou-se 273, e após a avaliação para elegibilidade, 68. Após os critérios de inclusão realizados, sobrou 11 artigos que foram elegíveis para a discussão. Esses estudos apontam diferentes motivos pelos quais uma criança com TEA apresenta seletividade alimentar. Destaco alguns deles. Primeiro, recusa alimentar. Os estudos apontam que a gravidade do autismo e os comportamentos inapropriados têm relação direta com a recusa alimentar. Ou seja, quanto maior o grau de suporte, provavelmente maior será a seletividade alimentar desta criança. Ou seja, essa criança precisa de uma intervenção nutricional precoce e intensiva. Ponto 2. Carências nutricionais. As crianças com TEA possuem uma restrição alimentar, o que faz com que elas, consequentemente, estejam mais propensas a não atingirem a quantidade ideal de micronutrientes, tendendo à obesidade ou desnutrição. Além disso, observamos também preferências por textura, cor, cheiro, forma e forma de preparo dos alimentos, bem como os utensílios utilizados. Isso demonstra a rigidez cognitiva que crianças com autismo possuem, e há também um fator sensorial relacionado neste ponto. O aumento do consumo de alimentos processados também foi bastante observado, visto que essas crianças preferem alimentos processados, ao passo que, ao mesmo tempo, outros estudos apontam que comedores seletivos não gostam de ter mudanças em suas dietas regulares. Por isso, fast foods, por exemplo, não estariam em sua rotina, sendo ignorados por elas. Um outro ponto foram os comportamentos inapropriados, pois crianças com autismo se envolvem em uma maior duração dos comportamentos problemáticos, como chorar por períodos mais longos. Isso faz com que o comportamento de recusa do alimento se estenda, e essas crianças são alvo de intervenção, principalmente comportamental. Sensibilidade oral. Crianças com autismo apresentam maior sensibilidade oral. Isso significa que um alimento pode trazer uma experiência muito desagradável à criança. Por isso, mais uma vez, reforço que a equipe multidisciplinar é imprescindível para o tratamento, pois dessa forma que se conseguirá melhorar as experiências sensoriais relacionadas à alimentação. Além disso, temos também os aspectos psicológicos de pais e cuidadores, no qual mais de 90% dos pais, em um desses estudos, relatam um nível de preocupação em relação à alimentação do filho com autismo, gerando um maior estresse parental e tendo como estratégia terapêutica utilizar a atenção centrada na família para um melhor prognóstico. Concluo então que o modelo de seletividade alimentar não foi operacionalmente definido e não existem medidas padrão ouro. A seletividade alimentar em crianças com TEA ocorre por diversas razões e há poucos estudos quando limitamos ao ponto de vista fonoaudiológico. Por isso, identifico que cada vez mais haja possíveis atuações clínicas e estudos científicos que permitirão uma melhor caracterização do perfil alimentar e da intervenção que deve ser aplicada nesta população. Seguem minhas referências. Muito obrigada.